Como é que você avalia, bora lá, da pandemia para cá, né? Isso. Como é que você avalia a relação, então? O que é que mudou, vamos dizer assim, na relação entre jornalismo e os temas da saúde mental? Isso. Da pandemia para cá. O que a gente sente, né, como profissional da área e o que a gente observou e vivenciou naquele período é que, na verdade, não houve uma iniciativa do jornalismo em si de tratar esses assuntos. Foi o contrário, o movimento contrário. Por quê? Porque O movimento veio da sociedade. Isso, da sociedade, dos profissionais de saúde, né, de linha de frente, que Sim. lidaram durante todo aquele período, né, com todo o estresse, com todo o pavor, né, que na verdade no início foi muito grande, né, de você estar numa linha de frente combatendo uma doença que não se sabia, né, o desfecho. E aí começou realmente a vir da sociedade esse grito, né, de socorro às pessoas confinadas. E aí começou a se falar nisso e foi quando o jornalismo veio, vamos dizer, a reboque, mas trazendo essa preocupação e esse medo da sociedade para os temas nacionais, né? Sim, sim. Inclusive, eu fiz uma breve pesquisa para vir para cá e aí trazia, né, que, segundo a OMS, no primeiro ano de pandemia, os casos de depressão e ansiedade cresceram 25% no mundo. No mundo, eu conheço esse dado. Pronto. E assim, imagina essas pessoas sofrendo com isso e sem ter até como lidar, trabalhar, ir atrás de profissionais para cuidar delas, né? Sim. A partir desse momento, o jornalismo começou realmente a pontuar quais são as questões principais de saúde mental, o que fazer para proteger sua saúde mental durante a pandemia, né? Então, tinha muito assim, sextou, e o que fazer de saúde mental se você está em casa preso? Ou então, você é um profissional que precisa ir trabalhar todo dia, independentemente do confinamento. Você é enfermeiro, você é médico, né? Você é um profissional que está lidando no dia a dia com aquele problema. Como você vai manejar a sua saúde mental? Então, esse tipo de reportagem começou realmente a acontecer por conta da pandemia. Sim, sim. O que a gente sente, né, nesse reflexo de 4 anos, né, pandemia 2020, a gente está em 2024. Sim. Continuou, sim, mas hoje eu, pelo menos, acredito que tem havido um arrefecimento na questão de você estar sempre abordando a saúde mental. E como você falou, né, a gente tem janeiro branco, setembro amarelo. E não dá para ficar tão distante, né, do dia a dia das pessoas, da proteção da saúde mental, falando só nesses 2 meses. Saúde mental é uma necessidade que não para. Isso, né? Exatamente. Necessidade do tempo todo. Você rememorou esses anos da pandemia, eu fiquei lembrando, eu trouxe aqui algumas memórias. Como psicólogo e como professor, essas duas coisas, né, que eu carrego comigo, eu fui muito, Suzy, demandado a falar sobre luto na pandemia em veículos de comunicação. Eu falei na televisão, falei no rádio e em veículos de mídia escrita também, digital e impressa. Né? Que eu ia te perguntar assim, quais os temas que você acha que foram mais quentes. Mas antes da gente ir para aí, veja se você concorda. Alguns anos antes da pandemia, um tema de saúde mental que eu percebi que estava começando a ganhar fluxo no jornalismo é a questão do impacto das telas para crianças e adolescentes. Mas aí veio a pandemia e parece que, né, eclipsou essa discussão que está voltando agora. Mas eu lembro, por exemplo, que eu falei também, como psicólogo e professor, bastante em alguns veículos sobre esse tema. Né? Que é um tema também de saúde mental. É verdade. Que é que as telas estão fazendo com a infância e com a adolescência. Veio a pandemia e engoliu tudo. Na sua experiência de jornalista, você teve que noticiar, você participou da construção de informação sobre esses temas específicos na sua experiência profissional? Isso, na minha experiência profissional. Antes de assessoria, ou seja, em jornal, revista, rádio, TV, nos locais onde eu passei, né, em Recife e aqui em Maceió, realmente esse tema não entrava como pauta. Né? Não era como a gente, hoje em dia, até pode ver mais nos veículos. Hoje em dia a gente tem grandes portais, UOL, G1 e revistas e tal, com áreas dedicadas à questão da saúde mental, viver bem, viver melhor, enfim.
À época, blogs específicos, né? Blogs, sites, né? E os grandes veículos específicos para tratar de saúde mental. Exatamente. E, anteriormente, isso não existia. Não era uma pauta do dia a dia, né? Eu trabalhei em veículos em que eu, por exemplo, era editora de cidades. E não entrava essa pauta. Nem você vê, chegou algum estudo sobre questão de saúde mental. Ninguém trazia isso para o nosso dia a dia, né? E quando você falou a questão do luto, né? Que você deu entrevistas sobre isso. Falei bastante sobre isso. Exatamente. Então, durante a pandemia, o que houve mais de pauta era o impacto, realmente, né? Do que o dia a dia que a gente estava vivendo com a Covid para a saúde mental. Como você falou, eu também acredito que a gente está resgatando esse pré-pandemia das telas, né? E não só eu vejo muito a questão da criança e do adolescente que você trouxe, né? Mas de adultos, também, né? Tanto, não só jovens adultos como eu, que tenho mais de 50 anos e que a gente fica impactado. A gente não é nativo digital, mas... Eu gosto dessa terminologia. Não é? Nativo imigrante. Isso, a gente é um outsider e você fica assim, ansioso, na verdade. Sim. Eu tenho perfil, por exemplo, eu tenho perfil no Instagram, eu tenho perfil no TikTok que eu entrei porque as pessoas dizem não pode ficar de fora. E tô frito, então. Eu tô fora. Pois você entra e diz o que é que eu tô fazendo aqui, aí você deixa aquilo ali meio morto. Mas eu vejo muito na minha geração também essa preocupação, né, de dizer, será que eu tô passando muito tempo ali na tela? O que é que eu tô consumindo aqui? De que forma isso está me impactando, né? Eu gosto de fazer essa reflexão comigo mesma, porque muitas vezes eu me vejo ali, quando eu olho o relógio, né? Eu já passei mais de 1 hora. Eu ia só fazer uma pesquisa e, de repente, me perdi naquele mundo ali. Sim. E agora, nesse momento que a gente está falando, né? De novo, vai ficar gravado e tal, mas nesse momento que a gente está falando, o tema dos jogos de apostas e a repercussão que isso tem na saúde mental. Está fortemente presente também no jornalismo, né? E traz a questão realmente da influência, né? A gente fala tanto na influência de se ter influenciadores que realmente tragam reflexões, que tragam coisas positivas, né, para a vida das pessoas. E essa questão desses jogos, né, trouxeram um outro lado, que é da influência a qualquer custo, de usar, na verdade, o poder da influência, né, e trazer um mal não só social, econômico, mas principalmente de saúde mental. De saúde mental.